Oi, gente, vamos para a próxima aula, então? É, Na aula anterior, a gente falou um pouco aí sobre a criança hospitalizada, criança doente hospitalizada, né? Agora a gente falamos bastante aí sobre o vínculo, né, que deve ser formado entre profissional e criança, sobre a situação da família, né, na, com a criança hospitalizada. Então, agora a gente vai colocar aí assistência de enfermagem na admissão, quando essa criança chega no hospital. Aí é um pouquinho mais a técnica, né? A gente falou bastante na outra aula sobre brinquedos, sobre, né, a importância do profissional da saúde tá ligada com essa criança, com essa família, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte técnica, tá? Então, vamos lá. Então, a política de sistematização aí da assistência de enfermagem, vocês lembram aí que a gente falou bastante sobre o SAI, né? É, acredito que foi na aula de... Ai, gente, não lembro agora, mas a gente falou sobre isso. Então, é assim, ela vai explicar aí os princípios, né, das práticas e as práticas adotadas pela equipe de enfermagem. O que que acontece? É um documento onde vai fazer com que tudo funcione daquela maneira, tem que ser daquele jeito. É mais a parte técnica aí, né? Que essas práticas aí vai fazer com que todas as unidades assistenciais aí sigam essas técnicas, tá bom? Então, aquela parte que eu mostrei para vocês em sala de aula, foi nas aulas lá de procedimentos básicos, que a gente falou bastante, que eu levei para vocês a sistematização, mostrei a documentação que é utilizada. É assim, muda de instituição para instituição, mas todos têm a mesma função, né? Que é sistematizar, né? Fazer com que tudo funcione, tipo um protocolo, tá? De como deve ser feito aí essa assistência para criança aí também, tá bom? Então, serve aí para direcionar o grupo, né, na definição das bases teóricas e conceitual, na divisão do trabalho, na padronização de métodos e instrumentos de registros, no estabelecimento de regras e normas para a sistematização da assistência. Na clínica pediátrica, a sistematização está estruturada para atender a criança e a família. Então, a gente falou bastante aí que, além da criança hospitalizada, né, na pediatria, a gente atende a família dessa criança aí. Então, a sistematização veio para isso, para que a pessoa faça esse trabalho, né, de uma maneira sistematizada e que ofereça a melhor assistência aí para essa criança e família, tá? Então, o objetivo aí, para que serve, né, a sistematização? Para organizar e direcionar os trabalhos da equipe aí, tá? Para que seja desenvolvido aí um trabalho, um cuidado terapêutico de qualidade, que eu falei para vocês. Então, através da sistematização, eu vou saber, eu como técnico de enfermagem, vou saber quais são os meus deveres, meus direitos e meus deveres, né? O que eu vou oferecer, para que eu possa oferecer para esse paciente, né, para essa família, um cuidado adequado aí, tá? Então, ela vai direcionar, certo? A sistematização veio para direcionar, porque antigamente era tudo muito solto, muito livre, né? A partir desse momento, é assim, a enfermeira vai ter que passar visita todos os dias. Antes a enfermeira não passava visita, né? É, foi melhorando a qualidade dessa assistência devido aí a essa sistematização. O técnico em enfermagem, ele é proibido de fazer isso. O lugar de anotar no documento, para o técnico aqui, para a enfermeira aqui. A enfermeira, a partir de hoje, vai fazer a sua né, visita, vai fazer o histórico, vai fazer todo aquele trabalho que a gente conheceu lá, né, na outra aula lá, que mostra que ela tem que fazer o exame físico, fazer o diagnóstico, fazer a prescrição. Então, através daí, ele consegue fazer um trabalho mais, né, com mais qualidade aí para essa criança e para essa família, tá? Os princípios aí que orientam as ações da equipe, né, de assistência criança e família, né?
A sistematização faz parte do processo de enfermagem, pois ela serve para determinar a forma como as ações devem acontecer para a realização do cuidado ao cliente e à família. Então, ela serve como um norte, né? A gente vai aí, a sistematização está aqui, é isso que eu tenho que fazer. Às vezes, o funcionário, né, o técnico, o auxiliar, ele fica perdido, porque ele não sabe qual é a função dele. Ele chega, pega a prescrição, ele acha que só medicar, dá banho e pronto. Não. Através dessa sistematização, ela tem tudo ali padronizado o que vai ser feito, tá? Então, o plantão da noite não vai fazer diferente do dia, porque é padronizado, tá bom? Então, todo modelo de sistematização da assistência é construído com base em princípios teórico-conceitual, que serve para explicar e direcionar as ações do grupo no desenvolvimento do cuidado. Então, não é à toa, não é qualquer um que chega e fala assim, a partir de hoje não se usa mais esparadrapo em criança, só vai para fixar o acesso venoso, tá? Vai usar só uma atadura. Tá, mas aí, peraí, a atadura não fixa, a gente vai perder esse acesso. Ah, tá, mas por quê que não pode usar? Ela vai ter que ter aí, vai ter que ter um fundamento aí. Por quê? Por quê? Porque é isso, porque foi feito um estudo. Então, tudo aí, toda essa sistematização aí, ela vem ali de um estudo, né, para direcionar esse grupo aí para desenvolver esse cuidado adequado, certo? O cliente e seu familiar aí constitui o foco principal das ações assistenciais da equipe de enfermagem na clínica médica e semi-intensiva. Então, qualquer lugar onde esse cliente esteja internado aí, né, ele é o foco principal, tá? O cliente e a sua família. Então, a criança e sua família, ele tem que receber um cuidado, né, adequado, humanizado. É claro, gente, a gente falou bastante sobre humanização. Quando a gente fala em humanização, não adianta a gente querer dar um cuidado humanizado para o cliente, para o seu familiar, se a equipe, né, não está tendo um tratamento humanizado também. Então, às vezes, a equipe está doente, né? E a gente não percebe. Então, a enfermeira não percebe. Então, precisa aí todo mundo estar juntos, né? Para que esse cuidado aconteça. E para que essa pessoa entenda que o foco aí, né? O foco principal aí é o cliente, é a criança e o familiar. A gente tem que fazer com que eles se sintam, né? O mais confortável possível, né? Até estar melhor e ele poder ir embora aí, tá bom? Também serve aí para definir recursos humanos e materiais, né? Base conceitual, os métodos e os instrumentos, as normas e rotinas para a organização do trabalho na clínica médica e semi-intensiva aí. Então, é assim, o Corém, vocês conhecem o Corém, tá? Ele tem um trabalho que faz visita aí nos hospitais. Então, ele vai lá, ele fala que para cada paciente de UTI, né? Cada paciente de UTI tem que, para cada, vamos lá, 4 pacientes, 2 técnicos, tá? Ou um técnico para cada 2 pacientes da UTI, tá? O enfermeiro, para cada 4, um enfermeiro. Então, é assim, esses instrumentos, né, eles servem para que tenha aí o recurso humano. Quanto de pessoa vai trabalhar ali? Claro, não vou falar para vocês que isso é a nossa realidade, não. A gente sabe aí que os hospitais, os técnicos de enfermagem acabam cuidando demais. Eu já cheguei a ver técnico de enfermagem na Santa Casa com 13 pacientes, né? A criança vai ficar um pouquinho mais difícil, não tem condições de uma pediatria, um técnico de enfermagem ficar com 13 crianças. Não dá, gente, é impossível, né? Porque é tudo muito pequeno. Lembra lá as continhas que vocês aprenderam lá na aula de farmaco? Vamos usar muito em pediatria. Então, é tudo muito pequeno. Então, é perigoso, né? Você ficar com muitos pacientes aí. Então, vai definir aí quantos funcionários vão cuidar, quantas crianças o funcionário vai cuidar, tá bom? Os materiais que são utilizados ali, tá bom? Então, tem que saber aí, né? Quanto eu vou precisar. Olha, tá acabando e eu preciso. Então,
acaba aí ajudando, tá? As normas e rotinas para a organização do trabalho, como que vai fazer? Como que eu faço com o material que é utilizado e precisa ser esterilizado? Vai ser utilizado, né, aqui, utilizei, lavei, guardei, então vai fazer todo aquele protocolo de atendimento, né, tudo bonitinho aí, tá bom? Para organizar direitinho esse trabalho, né? Também para preparar a equipe para desenvolver a sistematização com competência e qualidade, porque é assim, muitas das vezes vocês vão ver em hospital, o pessoal, eles ou fazem, eu já comentei isso com vocês, ou eles fazem a anotação no início do plantão, ou eles fazem no final do plantão, coisa totalmente errada, que eu já falei para vocês que isso é errado, né? Então, conforme vai passando o dia, a gente vai anotando, né? Às 8 horas, paciente aceitou dieta, tomou banho de aspersão e assim, né? Depois, às 10, e aceitou o suco oferecido e continua, tá? É muito perigoso você fazer essa anotação no início do plantão e no final do plantão, tá? Porque no final você vai esquecer de coisas. E no início você vai escrever ali, vamos pensar, você coloca lá 8 horas da manhã, né? Já fez a anotação das 8, das 10, da meio-dia, das 14 e assim foi, né? Fez inteirinho, carimbou e assinou. Só que o paciente foi a óbito às 11 horas da manhã. E daí? Como que você vai fazer? Lembra que a gente não rasura, né? Então, preparar essa equipe aí para desenvolver essa sistematização aí com competência, né? Então, sempre está orientando. Antigamente a gente fazia-se muita besteira, né? Hoje, graças a Deus, com a sistematização aí que veio, melhorou bem, tá? Aplicar e avaliar sistematicamente os resultados da assistência prestadas, né, por meio de auditoria. Então, é o que eu falei para vocês, se está tudo bonitinho ali, toda a sistematização está bem feitinha, né? Então, não vou ter problemas, a auditoria vai estar ok aí, não vou ter problema algum aí com a minha equipe ou na instituição, tá bom? Então, a política de humanização da assistência, né? Especifica aí ações globais a serem realizadas pela equipe de enfermagem, né, para promover a humanização do processo assistencial aos clientes e familiar. Na clínica pediátrica, ela está voltando para a criança e família. De novo, gente, sempre eu vou falar para vocês que lá na pediatria nós temos dois focos, né? Criança e família. Lembrando que nas outras clínicas, a gente tem só o paciente como foco, né? Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais aí quando é na clínica pediátrica aí, tá bom? Lembrando que sempre a família vai estar ali inserida nos nossos cuidados. Não adianta, gente. Infelizmente, é o que eu falei para vocês na aula passada. Se a criança está doente, a família adoeceu, tá? Porque está todo mundo restrito aí, tiraram, né, de casa, o que eu falei para vocês. Então, sempre focando aí na família também, tá bom? Os objetivos, né? Tornar um ambiente hospitalar agradável e acolhedor para a criança, o adulto, o idoso e a família. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava, né, no PA de Votorantim, e nós tínhamos uma pediatria que não tinha nenhum tipo de humanização. Era um lugar frio, gelado, com uma parede do mesmo jeito que era a parede, e nós começamos aí a levar coisinhas, né, brinquedinhos, na parede, colar algumas coisinhas assim para deixar um pouquinho mais, né, humanizado o lugar aí. Para eles, a gente vê aí um quarto na foto bem, bem bonitinho, a criança vai se sentir bem dentro desse quarto, tá? Porque eles sabem que é para eles. Porque quando não se tem aí um lugar acolhedor, né, a criança fica mais assustada ainda, tá bom? Então, adotar tecnologias que promovam a realização de procedimentos de forma segura e de qualidade. Por exemplo, a gente precisa ferir a pressão de uma criança. Eu não tenho um espigmo, né, infantil, como que eu faço? Acabar adaptando, você dá um jeito, tá? A gente sempre, eu falo que, para quem já conhece, né, o MacGyver, né, a enfermagem é meio MacGyver, né? Ele consegue adaptar algumas coisas assim que só Deus, até Deus duvida, né?
Então, é assim, essas tecnologias aí, adotar essas tecnologias é importante, tá bom? Para que os procedimentos vai ocorrer, de alguma maneira vai ocorrer, mas se a gente tiver essa tecnologia a nosso favor, com certeza vai estar mais seguro e com mais qualidade aí, tá bom? O respeito e a ética nas relações interpessoais são fundamentais na conduta da equipe. É o que eu falei para vocês na aula passada, gente. Cuidado com o que fala perto da mãezinha, tá? Porque às vezes ela não entende direito. Às vezes a gente reclama de um colega de trabalho para uma mãe, está totalmente errado, tá bom? Então, sempre usar aí o respeito e a ética aí nessas relações, tanto com o colega, com a própria. Eu não gosto de usar essa palavra, mas a gente sabe que usar, né? A chefia, não, evitar reclamações. Às vezes vocês estão em dois fazendo um procedimento ali, né? E comenta do outro colega na frente da mãe. Então, tome cuidado, tá? Com isso. Sempre usando aí a ética nessas relações interpessoais, tá bom? Respeitando o limite das mãezinhas, tá? Então, cuidado, tá? A estrutura física de equipamentos devem atender às necessidades da clientela e dos trabalhadores de saúde, de forma a promover a segurança e a qualidade em bases técnicas e científicas. Vamos pensar, isso é complicado dizer, porque vocês ainda não viram a realidade, algumas não foram em hospitais ainda, então não entende a realidade. Às vezes a gente trabalha com o que tem, totalmente errado, tá, gente? Isso não é legal. É importante, né, que essa estrutura física, esses equipamentos estejam ali para que a gente possa utilizar e desenvolver esse trabalho, né, adequadamente. A realidade, às vezes, não é essa, tá? Mas quando se fala em humanização, é isso que tem que acontecer, né? Então, tem que estar aí, tem que existir tudo isso para atender aí, né? Promover essa segurança na qualidade aí do serviço prestado, tá bom? O direito à informação deve ser assegurado ao adulto, idoso e família. É assim, qual a medicação que eu estou tomando? Do que o senhor, eu já falei isso para vocês, né? Qual foi a queixa para o médico? Dor de cabeça. Então, é para dor de cabeça. Não, isso não é resposta, gente, tá? Então, é assim, preparei a medicação, vou levar essa medicação para o paciente, não para a criança. É comunicar à família, olha, estou fazendo, esse aqui é o antibiótico, esse aqui é a medicaçãozinha para febre, tá bom? Que eu estou aplicando, e explicar o procedimento, né? Explicar a medicação que está sendo fornecida, o porquê está sendo fornecido aquilo. Então, por isso que quando a gente fala em enfermagem, porque eu tenho que saber como acontece a doença, porque vão te perguntar, tá bom? E o direito de informação aí, né, é deles, é dos pacientes. Então, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo, tá bom? Então, é o que eu falo para vocês, enfermagem é estudo. Então, vai ser a vida toda estudando aí, tá bom? Eu até hoje, com 50 anos de idade aí, eu todo dia estou lendo, estudando, entendo, procurando. Então, procurem. É muito gostoso a hora que a gente sabe o que está fazendo, tá? A gestão dos serviços deve favorecer a participação da equipe, né? Estimulando a corresponsabilidade pelo processo. Então, é assim, as reuniões, hoje tem reunião de enfermeiros, só enfermeiros, tá? Só que o enfermeiro, coitado, né? Às vezes ele está tão correndo para os serviços burocráticos lá que ele não sabe quais são os problemas ali reais da enfermaria. Então, assim, participa antes, essa enfermeira pode estar fazendo uma reunião com a sua equipe, perguntando suas dificuldades, né, suas necessidades, para estar passando para a gestão do serviço aí, qual o que tá faltando, quais os problemas daquele setor, né? Então, assim, todos aí devem ter participação. Isso não vai ser vocês, claro, né? Hoje, né? Nesse momento, né? Vocês serão os técnicos. Mas é assim, ô enfermeira, vamos fazer você vai ter reunião hoje, Vou. Então tá, o que você acha da gente fazer melhor, de mudar aqui, viu? Vocês estão ali. Então, assim, a opinião
né, da equipe é muito bem-vinda. Então, sempre procurem, né, tá falando com o gestor de vocês aí para poder estar melhorando aí é, tá melhorando aí, né, o trabalho de vocês para poder promover essa segurança e qualidade que a gente está falando aí, certo? Então, as ações propostas para alcançar a humanização aí, né? Divulgar e tornar acessível o código de ética profissional e os direitos do paciente. Lembra, gente, a gente tem uma aula que fala só de código de ética de enfermagem e dos direitos do paciente. Vocês vão procurar lá longe, vocês vão achar aí quais são os direitos desse paciente e quais o código de ética de vocês, o que é dever, né? E qual é direito. Então, é assim, é muito importante. Procurem ler. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês estiverem trabalhando, vai lá no Código de Ética, dá uma olhadinha, veja se o que está acontecendo né, pode ser um problema sério. Então, procurem, tá? Então, divulguem, leiam, tá? Código de Ética dos Profissionais devem estar ali, certo? Estimular a participar de iniciativas de humanização no processo assistencial, desencadeados ou coordenados pela Comissão de Humanização do hospital. Cursos, gente, cursos de humanização, tá? É muito importante, muito importante. É pensar, sempre que eu falo para vocês em humanização, eu acho até meio estranho falar em humanização, como você humaniza um ser humano, né? Coisa meio complicado, né? De se, redundante, né? Então, é assim, é, pensem que vocês não querem para você, né? Não faça para o outro, tá? Sempre lá dentro. Lembrando que a criança, a família, tá tudo ali na sua mão. É o que eu falo para vocês, né? Tá ali na sua mão. Eles não sabem o que podem acontecer naquele momento. Então, eles precisam, pense bem, entregar um filho seus na mão de alguém que você não conhece. Então, para eles é muito difícil, tá? Então, é assim, participar mesmo dessas iniciativas de humanização. Eu tenho uma ideia que vai melhorar esse quarto aqui em 70%. Chega lá, chega devagar, conversa com a enfermeira do setor, vamos, né, trabalhar isso, vamos ver se dá, desde que não gere custo, sempre assim, né, gente? Desde que não gere custo para a instituição, se dá para melhorar. Se eu mudar essa cama em vez de estar da direita à esquerda, vai melhorar a ventilação do quarto, pronto, já é uma grande coisa aí, você já está sendo aí, né, usando, né, a sua organização aí para melhorar a qualidade dessa assistência, tá? Oferecer oportunidade à criança familiar para expressar suas dúvidas e opiniões, né, visando minimizar a ansiedade e os medos. É o que eu falei para vocês, a criança está ali, os pais entregaram a criança na mão de um estranho, né? E então é assim, é, conversar, conversar. A gente não tem muito tempo, vocês vão ver que é tudo muito corrido, mas nada impede, né, de um olhar, de uma brincadeira, de uma coisa, né, um carinho para esse paciente, né, para esse familiar, tá? Preparar a criança e familiar antes da realização de procedimentos, né? Usar linguagens adequadas e simples, dar informações verdadeiras, como no caso de procedimentos dolorosos. Falei bastante sobre isso para vocês. Nunca minta para a criança. Não fale para ela que não vai doer. Dói, dói, mas não assim, tá? Quando você for falar com o familiar, nós vamos fazer uma punção venosa com catéter venoso periférico em membro superior esquerdo do seu filho. Dá para guardar lá fora? É assim que faz. Ela entendeu? Ela sabe o que vai fazer com essa criança? Não sabe, né, gente? Então, é assim. A gente fala para vocês que vocês precisam saber termos técnicos. Precisam para escrever depois no papel. Mas a mãezinha, você fala, mãezinha, ó, vou precisar pegar uma veinha do seu bebê. A senhora quer acompanhar ou a senhora prefere ficar lá fora? Né? Muitas das vezes elas preferem ficar fora porque elas não querem ver, né? Agora umas optam por ficar. Então é uma é um direito dela estar no filho dela em qualquer procedimento, tá bom? Então sempre usar essa linguagem, tá? Simples para que ela entenda, tá? O que vai ser feito ali. E evitem mentir para a criança, tá? Não mintam, porque eles vão ficar com medo de vocês, tá? Ah, vai doer. Não vai, vai doer.
Então, a admissão da criança, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aí, quando ele chegou, né? Eu recebi a criança aí no hospital, certo? Qual a finalidade aí, né, disso? É adaptar aí a criança e sua família do hospital, certo? Vou colocá-lo ali, né? De acordo aí com o diagnóstico dele, tratamento, cuidado, né? As intervenções que vão ser feitas ali. Então, eu recebi. Então, o recebimento dessa criança, tá? O enfermeiro técnico, né, ou auxiliar de enfermagem aí, já vai estabelecer um relacionamento de confiança aí, tá? E afetividade com a criança e sua família, desde a admissão. Não tem jeito, é ali naquele momento. Pense bem, vocês chegam dentro de um hospital, um lugar totalmente estranho, onde você vai deixar o seu filho nas mãos de outra pessoa e chega aquela enfermeira, né, com aquela cara marruda, que nem um bom dia direito fala. Gente, então, cuidado com isso, tá? Então, eu preciso, nesse momento, eu já chego lá junto com a enfermeira vai, olha, eu sou a enfermeira fulana de tal, esse aqui é o técnico de enfermagem que vai ficar responsável pelo seu filho nesse plantão. Tá? Às 19 horas nós trocamos o plantão, vai chegar uma nova equipe e assim vai, gente, tá? Então, é nesse momento, é a hora que já apresenta onde é o banheiro, já apresenta o que vai ser realizado, o que não vai, já começa a conversar com essa família e já pegando a confiança, né, dessa criança e a família, tá? Primeira etapa aí, né? O que vai primeiro ser definido aí, né? Decidir que leito essa criança vai ficar, né? É tomada aí antes da admissão, já vem lá, a criança vai ficar em tal quarto, tá? Antes que eles cheguem aí, esse local já vai estar preparado, né? Onde a criança vai ficar e o acompanhante durante toda a internação, né? Em quarto e leito, de acordo com suas necessidades. Ah, gente, é assim. Vamos pensar, tá? A gente vê muitas mãezinhas dormindo em cadeiras, essas cadeiras plásticas, né? A partir do momento que você tenha uma cadeira confortável, tá colocando para essa mãezinha uma cadeira confortável, lembrando que a gente vai ficar ali por quanto tempo? Às vezes 5, 10, 20 dias, e a mãezinha 20 dias naquela cadeira. Então, é assim, deixar o mais acolhedor possível para que ela possa, porque precisa de descanso também, né? Por mais que o seu filho esteja doente, né? Ela precisa descansar, né? Então, aí, de acordo com as necessidades também, né? Essa criança ela vai precisar de oxigênio, corre o risco, a doença dela, né? Porque ela foi internada, corre o risco dela precisar de oxigênio? Corre. Então, eu vou precisar de um leito que tenha a régua de oxigênio ali, né? Oxigênio é ar comprimido, né? Com o vácuo, que é para aspiração aí. É cama ou é berço? Eu vou pôr uma criança numa cama. Se corre o risco de ela cair, é melhor eu colocá-la no berço, né? Então, sempre pensando aí. Escada, vai ter que ter a escadinha, né? E eu falei para vocês colocar e pensar, né, na cadeira em que a mãe vai ficar. E aí por diante, o que vai ser utilizado, né? Por isso que a gente fala, vocês aprendem sobre a patologia no curso para saber o que vai precisar usar. Se eu tenho três leitos, vá, três leitos, um tem oxigênio, dois não tem. Essa criança corre o risco de precisar de oxigênio. Então, eu já coloco ela nessa cama que tem aí a régua de oxigênio de gases ali, né? Que fica ali, certo? Na parede. Temos também aí que utilizar o critério de faixas etárias e patologias similares. Por exemplo, nós não vamos pegar uma criança com uma doença infecto-contagiosa e colocar do lado de uma criança que está está ali internada porque vai aguardar a realização de uma cirurgia. Então, tomar cuidado com isso, tá? Vai pôr uma criança de 4 anos com um bebezinho pequeno. Então, é sempre procurar, né? Ver aí as faixas etárias e as patologias aí, principalmente as patologias. Tomar muito cuidado aí, tá? Às vezes interna para fazer um diagnóstico, né? A criança interna, ela não está bem, internou, ainda não tem o diagnóstico fechado,
Então, tome cuidado. Se corre o risco de ser uma doença infecto-contagiosa, procura deixar essa criança afastada do outro, né? Que já está tendo alta aí, então tomar muito cuidado com isso, tá? Aí eu coloquei aí para vocês uma foto do leito, né? De enfermaria pediátrica aí, onde ficam aí os bebezinhos que eu falei para vocês, tem o berço. A régua que eu falei para vocês é aquilo que está acima da parede, né? Acima do berço, aí onde tem o amarelinho, vocês lembram que o amarelinho é ar comprimido, e o verde é oxigênio, certo? Seria a régua ali. Nessa enfermaria a gente tem o monitor, tá bem bonitinho ali, né? O monitor. Nós temos bomba de infusão aqui do lado esquerdo, né? Do primeiro berço aqui, a bomba de infusão, suporte de soro. Então, nós temos aí uma enfermaria, né? Leito de enfermaria pediátrica aí, certo? A cadeira, né, confortável que eu falei para as mãezinhas aí, tá? É mais ou menos isso. Essa ainda tá bem bonitinha, tá? Existem algumas. Hoje eu não sei como que tá a pediatria, mas a pediatria da Santa Casa era uma loucura, tá? Ela tinha 5 leitos em cada quarto, bem apertadinho, mas isso daí é uma enfermaria pediátrica, tá? A segunda etapa, né? Receber a criança na unidade, procurando estabelecer um relacionamento de confiança com ela e seus pais. Isso eu vou falar sempre, né? Se apresentar aí às crianças, né, aos seus pais, mostrar as acomodações para a criança, apresentar a criança aos seus pais e companheiros de enfermagem. Então, é assim, é aquela coisa, chegou em casa, eu vou mostrar para eles que eles é uma extensão da casa deles naquele momento, né? Então, tudo que eles vão precisar, o que não é, quem é esse. A moça da higiene entrou, essa daqui é a fulana da higiene, ela vai estar ajudando a senhora, você quer da copa, né? Quanto mais a gente conversar, mais a gente se apresentar, eles vão se sentir aí mais confiantes, né? Então, o profissional da enfermagem deve dar a voz à criança e aos seus pais, ouvir suas queixas para conhecer. Então, assim, se a criança já conversa, pergunta para a criança, por que você está aqui, né? Começa a conversar com a criança, tá? Seria aí a terceira etapa, tá? Isso irá contribuir aí com um cuidado de forma holística, respeitando a individualidade de cada um. Pergunta para a criança o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, se ela tem brinquedos, né? Aquele momento de estar conversando com a criança. No mesmo momento que a gente conversa, a gente já vai fazendo aí um exame físico dessa criança, tá? Já percebe se ela está com falta de ar, já percebe aí se ela consegue conversar direito, o que ela gosta de comer para né, comunicando aí o setor de nutrição. Então, é essa parte da anamnese que a gente já vai conversando e já vai tirando bastante informação aí da criança, tá? Mas tome cuidado, porque às vezes a criança aí, né, ela vai falar coisas que não tem nada a ver. Então, os pais ali sempre vê o que os pais aí estão falando, tá bom? Então, qual é o objetivo da anamnese, né? Obter informações necessárias para planejar essa assistência que eu falei para vocês, né? Através aí da anamnese, vocês vão conseguir todas as informações para poder planejar a assistência de enfermagem dessa criança, tá? Identificar, porque assim, isso daí, na verdade, é responsabilidade da enfermeira, mas às vezes uma enfermeira, é o que eu falo para vocês, uma enfermeira por setor, tá? Vocês já podem estar recolhendo esses dados aí, com certeza a enfermeira vai passar a visita depois, mas depois alguma coisa que a enfermeira não conseguiu colher dessa família, essa criança, vocês podem estar falando aí para ela, para que ela possa planejar essa assistência, tá? Identificar e interpretar os sintomas significativos, né? O que realmente são sintomas da doença que ela né, internou. Porque ela internou. Porque às vezes a criança chega, né, assustada, com medo, e acaba falando algumas coisas que não tem nada a ver, né? Então, saber identificar e interpretar isso aí, o que é sintoma e o que é manha dessa criança, tá? Reconhecer as prioridades desse atendimento, né? O que eu preciso? Eu falei para vocês. Se eu sei que essa criança está apresentando alguns sintomas aí
né, de espineia, alguma coisa, já reconheci, já sei qual é a prioridade, é um leito com oxigênio, tá? Então, prestar atenção nisso, tá? Colher dados sobre os diferentes fatores capazes de interferir na saúde dessa criança, desde a vida intrauterina. Teve algum problema na gestação, mãezinha, que aconteceu? Ah, eu fumava na minha gestação. Ah, tá. Então, fuma ainda, mãezinha? Fumo. Tá, como que essa mãe vai fazer para fumar dentro do hospital, né? Vai ser complicado, né? Às vezes elas vão usar o banheiro, né? E vai ficar uma beleza. Sempre tá orientando essa mãe que naquele momento, sinto muito, a senhora não vai poder fazer o uso do cigarro aqui dentro, tá? Segura. Aí, se a senhora precisar, a senhora comunica, né? Porque, gente, não dá para falar para ela, você não vai fumar, né? Então, custa às vezes a gente ficar um pouquinho com a criança para a mãe lá fumar e depois voltar. Bom, então a gente vai aí, né, tirando essas informações, tá? Investigar relações aí, né, entre os membros da família, como que é a vida aí entre a pai, mãe, os irmãos, a avó, né? Ver como que é a relação entre eles aí, tá bom? Fiquem atentos. Quando examinamos uma criança, não podemos esperar referências exatas aos sintomas subjetivos, mesmo nos pré-escolares e escolares. Então, é o que eu falei para vocês. Cuidado com o que a criança fala, tá? Às vezes a criança mente, né? Existem crianças que falam mentiras aí. Então, tomem cuidado. Às vezes a gente leva muito a ferro e fogo o que foi dito e não tem nada a ver, tá bom, gente? Então, cuidado com isso, né? Porque a dificuldade deles exprimirem exatamente as sensações torna o depoimento da criança precário muitas vezes. Ou eles falam demais, ou eles não falam, né? Então, vocês têm os pais ali. Então, o que eles vão dizer para vocês é de extrema importância, tá? Porque eles vão dar os esclarecimentos aí, né, para fazer o diagnóstico clínico aí e planejar a assistência de enfermagem. Então, é assim, considerem o que os pais estão falando. Às vezes a criança fala, mas imagine, não é nada disso, né? A criança falou, o pai falou, não é nada disso. Então, prestem atenção. E assim, vocês vão trabalhando isso de acordo com o que a criança vai ficando ali. Aí vocês vão pensar, o pai ou a criança está mentindo? O que está acontecendo ali, né? Houveram muitos problemas já em hospitais em que a criança falou alguma coisa e levaram a ferro e fogo e aquilo não estava acontecendo. Então, tome cuidado com as crianças, tá? Veja se ela não tem o hábito de mentir, porque criança mente, tá? Ou prestem atenção na criança que ela omite também. Às vezes estão acontecendo coisas, por exemplo, algumas cicatrizes, algumas coisas que vocês estão. Por que essa criança está parecendo roxa, né? Mas parece beliscão. Prestem atenção, tá? Porque às vezes elas não falam e alguma coisa está acontecendo ali. O ambiente hospitalar a gente acaba descobrindo muita coisa que, né, não é legal. Então, prestem atenção, tá? A gente precisa planejar essa assistência aí bem, bem certinho. Então, cuidado, ao mesmo tempo, cuidado, né, com o que eles falam, mas prestem atenção também, né, no que está acontecendo ali dentro daquele quarto, tá? Como a enfermagem realiza uma boa anamnese aí, né? Então, a gente pode ter aí, através do tato, tocando, né, essa criança, né? Você toca, pega na criança, né? Com habilidade, vocês vão ter que ter bastante habilidade, que criança, eu já falei para vocês que é muito difícil, né? Então, vocês precisam conversar um pouquinho mais, elas vão ver o que eu falei para vocês, eu preciso fazer o controle aí do pulso dessa criança, eu vou usar o esteto, né? Use esse esteto para brincar, para ela ver que não dói, eu já falei isso para vocês, né? Então, sim, com habilidade, muita paciência, gente. Tem que ter paciência, muita paciência, tá? Observação, que eu acabei de falar para vocês. Observem. Veja o que está acontecendo dentro daquele quarto. Veja a relação entre criança e pais, tá? E acompanhantes. Sensibilidade. Tome cuidado para não tomar nenhuma atitude que, né, possa
ser uma coisa que, né, uma atitude que acabe complicando a vida de pai, de mãe. Então, tome cuidado com isso, tá? Às vezes, chama o conselho tutelar para aquela mãe que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, tome cuidado, tá? Pensamento crítico, fundamentado no conhecimento teórico, prático, científico, né? Para interpretar os dados obtidos. É assim. Então, por que que essa criança está com dor abdominal? Ah, ela tomou tal coisa. Ah, pode ser do que ela tomou. Nossa, mas parece que as fezes dessa criança estão escurecidas, mas parece que está com um sinal de sangue. Tá, como que eu observo que tem sangue no cocô? Vocês lembram? Não, né? Acredito que a maioria não. Tá. A gente joga um pouquinho de água oxigenada no cocô, se ferver, né? É um teste que a gente faz. Então, é assim, lembre, sempre eu tenho que ter conhecimento, tanto teórico, prático e científico. Gente, a prática é, vai vir para todas, tá? Conforme vocês forem trabalhando. Mas o teórico, gente, prestem atenção, estudem. Teórico, científico, estudem, tá? Porque vocês vão trabalhando. Ah, apareceu uma criança com uma doença que eu não lembro de ter visto na escola. Tá, vai lá, procure saber. Ah, nossa, mas parece que isso daqui, esse sinal, sintoma não é dessa doença. Vou dar uma pesquisada, pesquise, tá? Então, sempre tá junto ali, tá? O instrumental próprio aí para registro da documentação da anamnese, né? Que deve conter aí, primeiro, identificação geral da criança, né? Nome completo, né? Direitinho, tudo direitinho da criança, a idade, tudo, né? Então, nome e apelido que gosta de ser chamada, tá? Às vezes, a gente fala, nunca chame o paciente por apelido. No caso de criança, gente, ela é pequenininha, só chamaram o menininho de Kiko a vida inteira, mal ele conhece o nome dele. Então, se você chamar ele pelo nome, vai ficar meio assustadinho. Então, oi, Kiko, a tia chegou. Então, né? Qual é o apelido que ele gosta de ser chamado aí, tá? A data de nascimento direitinho tem que ter, né? A nacionalidade, naturalidade dessa criança, filiação, nome do pai e da mãe, tá bom? É, sempre, porque assim, eu lembro que eu levava o Gabriel numa clínica e essa clínica tinha dois Gabriel Henrique Fernandes, tá? E daí, como que eles identificavam qual era qual? O Gabriel Henrique Fernandes pelo nome da mãe, tá? Da mãe. Prestem atenção que é o nome da mãe, porque às vezes o pai pode ser o mesmo, tá? Então tomem cuidado aí, que mãe não tem como, mãe é mãe, né? Então, a filiação é muito importante, né? Procedência, de onde veio essa criança, né? O endereço, de onde veio, por exemplo, ela veio do PA do Zona Norte, tá? Ele veio de lá. Endereço, o endereço dele é enfermaria, qual é a enfermaria e o leito, né? Data e hora da admissão, certo? Escolaridade, nível de compreensão e avaliação do seu desenvolvimento aí. Eu coloquei uma identificação da criança aí, né? Que a gente coloca aí no leito, tá? Então, aí a gente colocou aí, básico, tá? O nome, mãe, pai, o RG, se tiver, a data de nascimento, clínica pediatria, a data que ele foi admitido no hospital, se tem alguma alergia, tá? Isso daí para a gente deixar no prontuário, ali na pastinha, né, da criança, ou pode até anexar na parede ou na cama da criança, certo? Para a gente não ter problemas aí, tá? Que mais, né? 11 aí, a 10 eu repeti ali, ó. A criança recebe, então, uma pulseirinha colocada em seu braço aí, que contém o nome, a idade, o apelido, o nome dos pais, a enfermaria, o leite e a data de admissão. Eu coloquei aí de um bebezinho recém-nascido, tá? Mas é assim, pode-se usar a mesma pulseirinha colando a etiqueta. Vocês vão ver que todo paciente internado já vem uma etiqueta que é feito no que é feito lá
que é feito na recepção para né, feita a etiqueta e é colado, cola na prescrição, então pode colar aí na pulseirinha e tá observando aí, tá? Então, a partir dessa anamnese aí, né, o que a gente vai obter aí? Uma impressão geral sobre o acompanhante da criança, tá? Uma impressão geral sobre a criança, que assim, no geral sobre o acompanhante, quem que está acompanhando? É o pai? É a mãe? É a avó? Quem que está acompanhando essa criança, tá? Sobre a criança, tá, a idade, né, a compreensão dela. Então, a gente vai, né, entender quais as necessidades dessa criança, tá? Os antecedentes familiares, que eu falei para vocês, né, que pode ter algum problema de saúde aí, a família, que veio de família, então a gente vai fazer essa pergunta toda aí, né? Os antecedentes pessoais seriam as alergias, se teve algum problema durante o parto, se teve algum problema aí durante a gestação, essa mãezinha, né? Os patológicos pessoais, por exemplo, a criança internou para fazer uma cirurgia, vamos pensar de apendicite, tá? Apendicectomia. E essa criança tem asma. Então, isso é muito importante, né? A gente está informando, porque ela pode abaixar a saturação dela na hora da cirurgia, porque ela fez um broncoespasmo lá dentro. Então, é importante que a gente anote aí esses antecedentes patológicos, tá? A queixa principal, por que ela está lá internada, por que ela veio para internar, tá bom? Então, assim, na verdade, é o histórico todinho dessa criança, né, gente, que precisa saber, né? Então, a história da doença atual, né? Nesse caso, você pode aí tá anotando que o acompanhante falou, ela entrou aqui porque apareceu um caroço na barriga. Vocês podem escrever isso daí, tá bom? Aí colocar o SIC, S-I-C, segundo informações escolhidas. Lembra que eu falei para vocês? Então, é assim, não preciso pôr em forma técnica, porque a gente está escrevendo a história dessa criança. Aí a gente vai pôr assim, pai refere que criança, há 2 meses, apareceu um caroço na barriga da criança. Bom, aí, tá? É o que referiu o pai aí, tá? Então, a gente pode escrever dessa maneira, tá? Em casos de urgência ou emergência aí, quando não há tempo de colher todas essas informações, né? Inicia aí pela queixa principal, história da doença atual, tá? Abrangendo pouco a pouco outros itens. Aí sim, chegou uma criança correndo, o que aconteceu? Vai perguntar para o acompanhante. Ela tem bronquite, ela ficou roxinha, ela tem bronquite, ela estava com uma crise de bronquite, eu fui dar leite, ela afogou com leite e ficou roxinha. Olha, já tem uma informação importante. Eu sei que a criança tem bronquite, ela estava tomando leite, ela pode ter broncoaspirado, tá? Já começa aí. Depois que for atendendo aí, conforme, né, for atendendo essa criança, aí a gente vai pegando as outras informações. Mas lembre, sempre, no caso de urgência ou emergência, a gente tem que saber primeiro o que aconteceu naquele momento, tá bom? É diferente da outra. Lá, a gente começou querendo saber a história toda da criança. Nesse momento, a gente precisa só saber o que está acontecendo, tá? Tome cuidado, porque às vezes leva muito a ferro e fogo. Não, agora não é hora de perguntar, agora estou perguntando isso. Não, tá? Tome cuidado aí, certo? O exame físico da criança aí, né? Alguns pontos que devem ser considerados aí, certo? O profissional da enfermagem deve captar a amizade da criança, não adianta, né? Solicitar, quando possível, sua colaboração, fazer observações lisonjeiras sobre sua roupa ou aparência, ou contar uma história engraçada, né? Oferecer um brinquedo, objeto que lhe agrade, se possível. Se possível. Se ela não quiser conversa, gente, não vai ter conversa. Mas naquele momento, a gente precisa estar ali ganhando a confiança dessa criança, tá? Então, como você tá bonita hoje, que blusinha linda, quem te deu? Começar de uma maneira, né, bem, diferente, é totalmente diferente de um adulto, tá? Que a gente fala, não crie vínculo. Nesse caso, a gente precisa de vínculo aí, tá?
Não falar em tom ríspido e alto, gestos bruscos e rápidos. Toque com as mãos frias, pois assustam a criança, provocando a reação intensa com choro forte, né? Só cessará depois do término do exame. Então, assim, chego de mansinho, tá? A minha mão tá gelada, às vezes a gente vai pôr a mão na criança, né? E aquela mão gelada, porque a gente acabou de lavar a mão ou higienizar, Lene, se esquente a mão, né? Dá uma esquentadinha na mão, conforme vai conversando com ela, já vai esquentando essa mão, porque você sabe que vai ter que tocar nessa criança. Então, dá uma esquentadinha na mão aí para que não assuste, tá? Porque senão vai começar a chorar e depois a gente não vai conseguir, né? Terminar esse exame. Então, fala baixo, não brigue com a criança, não é do jeito que a gente faz com vozinhos às vezes lá né, no lar. Então, devagar aí, tá bom? Iniciar o exame com a participação dos pais, né? Para melhor entrosamento e esclarecimentos necessários aí, né? Além de proteger a criança e o profissional de possíveis queixas de ordem moral legal. Então, tomem cuidado o que vocês vão fazer com a criança. Por exemplo, vai precisar sondar uma criança, né? Sempre ter alguém junto com vocês, um outro profissional, nunca fazer procedimento sozinho, tá? Sempre o acompanhante deve estar acompanhando, se possível, tá? Nesses casos aí, para que não tenha problema, tá? Às vezes vai fazer um exame físico aí na criança, tira a roupinha da criança, nossa, eles entendem de uma maneira que não é verdadeira. Então, é assim, mãezinha, abre a roupinha, né? Pede para participar aí, tá bom? A mãe deve deitar a criança e ir retirando as roupinhas conforme solicitado, tá? Iniciar o exame com a criança em pé ou sentado, ainda no colo da mãe. Só deitá-la mais tarde, quando já estiver mais ambientada e o decúbito aumenta a sensação de insegurança, tá? Começa tudo. Com tudo que vocês puderem fazer no colo da mãe ainda, é importante que seja feito, tá? Aí depois, quando a criança já começa a se acostumar com você, com toda a sua voz, né? Já se familiarizar mesmo, aí você pede para deitar essa criança, tá bom? Desculpa. As características do profissional aí, né? Técnico de enfermagem e pediatria, tá? As características pessoais, que eu falei para vocês que não é qualquer um que vai para lá, tá? Um bom relacionamento interpessoal, porque na pediatria, com certeza, se na enfermagem um já precisa do outro lá, na clínica médica, quando a gente cuida de adulto, imagina um lugar onde está cuidando de criança. Então, eu preciso ter um bom relacionamento com a minha equipe, um bom relacionamento com os pais, porque não é fácil, tá? Senso crítico reflexivo, tá? É assim, eu tenho que pensar, será que isso... Ah, mas essa criança é chata. Não, coitadinha, será que ela não tá chata porque ela tá fora da casa dela, né? Então eu tenho que ter um senso crítico reflexivo, mas refletir sobre isso, tá? Autocrítica, nossa, acho que eu tô falando alto demais, preciso melhorar. Ou, né, tô fazendo alguma coisa que tá assustando as crianças, tá? Ter iniciativa. O seu colega, ele vai funcionar um acesso, gente, ele precisa pedir para você acompanhá-lo? Não, você está vendo que seu colega está ali, preparando o material para a função venosa, você já fala, ô fulano, eu vou ajudar você, tá bom? Ótimo, tá? Ter flexibilidade, tá? Flexibilidade em aceitar algumas coisas, ser flexível, gente, porque cada um é um, que eu falei para vocês, cada um foi criado de um jeito. Tem criança boazinha, tem criança que é mimadinha, tem criança que, né? Então, saber lidar com todos esse tipo de pacientes, né? Não tem jeito aí. Ter senso de observação acurado. Olha, não tá bem. Olha, essa criança parece que está rebaixando o nível de consciência dela. Ficar atento, tá? A observação tem que estar ali, né? Capacidade de autogestão. Saber o que eu vou fazer, tá? Prestar atenção no que eu estou fazendo. Eu tenho que acertar todo aqui, tudo a princípio, eu tenho que arrumar minha bancada, eu tenho que preparar a meditação. Então, eu tenho que estar tudo redondinho ali naquele momento, tá? Dinamismo, ser dinâmico. Eu vou ter que, né, trabalhar, tem que ser rapidinho aí, tá? Usar minha criatividade, com certeza, com criança não tem jeito, a gente vai ter que usar a criatividade aí, tá?
E sabe o que eu acho interessante? Podem ver, vocês prestem atenção. Quem trabalha com criança, geralmente o jaleco tem uma florzinha, ou tem um babadinho de, sei lá, de bichinho, de herói, de alguma coisa, porque eles gostam disso, né? Então, precisa aí de criatividade, tá? Equilíbrio emocional. Gente, é assim, vocês ainda, graças a Deus, mas vai passar, isso acaba passando, vai passar por vocês. É, perder um paciente é extremamente triste. Agora, pense em perder uma criança, né? Um paciente que tinha 5, 6 anos de idade. Então, é assim, emocionalmente, assim, devastador, tá? Então, a gente precisa ter um equilíbrio aí, tá bom? Abstração, né? Raciocínio lógico e realizar essa assistência humanizada que eu falei para vocês. Se a gente seguir todos esses itens aí, a gente vai conseguir dar essa assistência humanizada aí, essa assistência bem humanizada, tá? Atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde, né, reabilitação das crianças, respeitando os preceitos éticos e legais. A gente vai ter que, o que eu falei para vocês, estar sempre atento aí ao nosso código de ética, né? Não tem jeito. Participar como integrante da sociedade das ações que visem satisfazer as necessidades da saúde da criança. Respeitar a vida, a dignidade e os direitos da criança em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza. Gente, uma criança que, vamos pensar, ela está, vamos pensar, cuidado paliativo, né? Porque está em fase terminal de algum tipo de câncer, isso serve para qualquer paciente, não para criança, né? Mas é que como a gente está falando de pediatria, então esse cuidado tem que ser prestado, né? Respeitando a vida até o final, tá? Com dignidade, a morte tem que ter dignidade aí, não posso discriminar por nada nessa vida, tá? Por nada. Por favor, gente, prestem atenção, eu falo isso para vocês. Nós não somos juízes, nós somos, né, profissionais da saúde. Então, a hora que a gente decide por isso, independente de que seja, de qualquer natureza, aí a gente tem que estar respeitando a vida e a dignidade da pessoa, né? Nesse caso, da criança, tá? Assegurar à criança uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Lembram lá? Gente, não estou preparado porque eu não sei fazer as continhas. Não sabe fazer as continhas, gente, não dá para trabalhar com criança. Lembrem disso. Como que vocês foram lá na aula de farmácia? Tá? Até o final aí do curso a gente pode estar revendo aí essas continhas, assim, criança é o tempo todo, então eu preciso tomar cuidado, tá bom? Já houve casos assim extremos, que a hora que a gente voltar para vá anotando que eu tenho que mostrar para vocês em laboratório, tá? Que eu quero mostrar para vocês como faz a fixação de um acesso venoso numa criança, né? Como a gente coloca acho que vocês já viram, já devem ter visto aí, coloca uma fixação para que a criança não mexa a mãozinha. Eu quero mostrar isso para vocês. E eu já vi pessoas que foram tirar essa fixação, cortaram o dedinho da criança. Então, gente, cuidado, tá? Cortaram com a tesoura, arrancaram o dedinho, porque tudo molinho, tudo pequenininho, né? Acabou cortando. Então, é assim, gente, a gente precisa prestar essa assistência de enfermagem livre de qualquer dano, por favor, tá? Não me sinto seguro, tá? Então é assim, não me sinto seguro, melhor eu não assumir uma enfermaria aí pediátrica, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Exercer suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e honestidade. Essa aí não tem nem muito o que explicar, né? Então a gente precisa ter competência aí, ter justiça, né, responsabilidade. Prestar assistência à saúde visando a promoção do ser humano como um todo. Lembrando que na pediatria, se a gente vai prestar essa assistência como um todo, a gente tem que lembrar que a gente está trazendo o paizinho, a mãezinha, né, ou o familiar ali junto com a gente. Então, o todo também inclui o acompanhante nesse caso, tá?
Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e leais da profissão. Gente, cuidado, tá? Quando a gente fala preceitos éticos, cuidado com comentários, cuidado com alguma atitude que vocês tenham que possam, vocês possam ser responsabilizados por isso. Então, cuidado, tá? Tome cuidado. Preste muita atenção no código de ética nosso, tá? Indicar os determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença, tá? Eu preciso, aí já é mais técnico, né? O que está causando aquela doença, né, para a criança. Você pode estar orientando essa mãezinha que eu falei, lembra a mãezinha que eu falei para vocês que saiu fumar? Então, eu posso estar orientando essa mãezinha que quando ela for para casa, ela pode até fumar, mas não fume fora de casa, a hora que voltar, lave as mãos, toda aquela história, né, que a gente já conhece, né, orientar bem essa mãezinha aí, tá bom? Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente, né? Antes de tudo, eu tenho que ver aí onde eu vou trabalhar, onde eu vou atuar, né? Como que é essa estrutura, como que está organizado esse sistema, tá? A gente fala que algumas pessoas que trabalham na unidade básica, quando vai para o hospital, fica meio perdido. É totalmente perdido, tá bom, gente? Porque é uma é um mundo totalmente diferente, o hospital da unidade básica. A unidade básica a gente vê crianças saudáveis. No hospital a gente tem crianças doentes, né? Às vezes muito doentes. Então, identificar essa estrutura aí, tá bom? Aplicar normas de biossegurança. Lembra que eu quase morria de falar para vocês, pelo amor de Deus, não tire a ponta do dedo da luva? E hoje, como que estamos? Dá para tirar a ponta da luva trabalhando no hospital hoje em dia? Quero ver quem ensinou vocês a tirar a ponta da luva para funcionar um acesso, hoje tirar a ponta da luva para pegar no paciente. Tá vendo? Então é assim, as normas de biossegurança têm que ser aplicadas, gente. Pelo amor de Deus, cuidado. É para cuidar de vocês e do seu paciente, tá bom? Então tome cuidado com isso, tá? Aplicar princípios e normas de higiene, saúde pessoal e ambiental. Olha, hoje eu acho que hoje eu acho que uma época propícia para a gente estar falando sobre isso, né? As normas de higiene, a saúde pessoal. Se eu estou, vamos pensar, se eu estou com uma jeca hoje, né? Uma diarreia, e eu trabalho em pediatria, será que é indicado eu ir trabalhar mesmo? Eu estou bem, mas eu estou indo ao banheiro aí a cada, sei lá, meia hora. Dá para eu trabalhar? Você acha que compensa trabalhar? Né? Passar, essas crianças já estão com a imunidade lá embaixo, né? Tá passando esse problema com a criança, então tome cuidado com isso, tá? Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que sugerem, que regem, né, a conduta do profissional de saúde aí. De novo, né, o nosso código de ética lá. Identificar e avaliar as rotinas das instalações e equipamentos, tá? Ver se está tudo perfeito. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão iniciar o trabalho de vocês, entra no posto de enfermagem, vejam o que está faltando, testem os materiais, os equipamentos, tá? Vê se tem lâmpada no laringo, vê se o monitor está funcionando, o carrinho de emergência, o desfibrilador, liga, dá uma descarga nele para ver se ele está funcionando. Gente, prestem atenção nisso, tá? Identifique tudo isso, tá? Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando por sua manutenção. Uma coisa que usa-se bastante em pediatria é a bomba de infusão. Então, é assim, terminei, aquela criança teve alta hospitalar, pego essa bomba de infusão, faço uma higienização nela e já coloco no lugar onde carregue sua bateria, não tiro da tomada, porque assim, ela tem uma carga de bateria, tá? E se acabar a energia, ela pode ficar aí, eu não lembro se são 2 horas que ela aguenta sem energia, tá? Então, prestem atenção, mantenha sempre essa bateria carregada. Então, opere e zele pela manutenção desses equipamentos, que é aquilo que você tem, tá bom?
realizar primeiros socorros em situações de emergência pediátrica, por exemplo. Tô numa enfermaria, tá? Lembre que vocês são os técnicos ali que estão ali, tá? O médico não está ali, porque é uma enfermaria, então não precisa de um médico ali, eles não ficam 24 horas lá dentro, tá? É enfermaria. Então, o que eles fazem? Eles ficam lá na UTI, vai ter um ou outro, tá? Mas se precisar de primeiros socorros, quem inicia são vocês, tá? A criança parou lá no quarto, já puxa o carrinho de emergência e já inicia a reanimação dessa criança. Então, é de responsabilidade de vocês aí, certo? Então, é assim, vocês viram que a pediatria é um local, um setor muito complexo de trabalhar. Eu falei para você um pouco das dificuldades, dos deveres, das obrigações de vocês dentro desse setor, tá? A gente vai falando aí, a próxima aula eu acredito que eu vou falar de algumas doenças, né? A gente vai falando aí, tá bom, gente? Então, tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus.